Olá, hoje para inaugurar este canal YouTube vou lançar um novo formato, mais auditivo que visual. Além das publicações de fotos no Instagram e dos vídeos curtos, eu aqui quero experimentar um formato mais longo, mais calmo também, mais orgânico. Basicamente a minha ideia é poderem estar a ouvir o vídeo enquanto fazem outra coisa, porque é uma coisa que eu pessoalmente gosto de fazer, então pensei por que não produzir conteúdo que possa ser apreciado desta forma para os outros. Aproveito já para pedir desculpa pela qualidade do som, que neste primeiro episódio não vai ser a mais alta de todas, mas normalmente já será diferente nos próximos. E sem mais delongas vou já lançar o tema de hoje. Para um primeiro vídeo escolhi um tema que queria abordar a um momento, mas que era demasiado extenso para um simples vídeo de 1 minuto, então vou aproveitar este novo formato para falar deste assunto que eu aprecio e que é uma boa introdução ao formato. Para um primeiro vídeo não vai ser demasiado complexo, basicamente vai ser o meu episódio piloto para experimentar com o formato, que é a diferença entre castelos medievais e fortalezas abaluartadas, especificamente no contexto português. Para quem já viajou pelo nosso país, provavelmente já repararam que existem várias praças fortes, como em Valença ou em Elvas. Eu diria que essas são as duas mais conhecidas e mediatizadas no nosso país, que têm um formato de estrela. E quando comparadas com os castelos da Idade Média, que muitas delas substituíram, a diferença é flagrante. Para perceber esta situação, temos de fazer um pouco de história e recuar no passado até a época medieval. O jovem reino de Portugal nasce em 1143, ou na verdade temos três datas importantes. Temos 1139, que é quando Dom Afonso Henriques é declarado rei pela primeira vez pelas suas tropas. 1143, que é quando este estatuto de rei, Rex em latim, é reconhecido pelo rei de Castelo e Leão, que era o Imperator Totus Hispaniae, o imperador de toda a Espanha, e 1179, que é o reconhecimento papal, que, para fazer um paralelo contemporâneo, seria mais ou menos como o reconhecimento pelas Nações Unidas hoje. E este é um contexto bastante específico na Ibéria, porque é um contexto de guerra permanente, principalmente entre os reinos cristãos do norte, Portugal, Leão, Castela, Navarra, Aragão, e o sul muçulmano, o chamado Al-Andalus, nome árabe da Península Ibérica, que na altura já não era uma entidade política independente, como no tempo do Califado Omíada, mas já tinha sido absorvido por dinastias magrebinas que as uniram, que uniram o Al-Andalus aos seus territórios norte-africanos. Essas dinastias são os Almorávidas, no século XI, que vinham do deserto, e os Almohadas, que além de serem uma dinastia, eram também um movimento religioso bastante peculiar no contexto sunita, mas não vou ir mais a fundo porque esse não é o tema de hoje. Mas as escaramuças não se limitavam só ao conflito interreligioso entre portugueses e andaluzinos. Já agora vou aproveitar para fazer um pequeno à parte. Eu uso a palavra andaluzino e não andaluz para diferenciar os habitantes do Al-Andalus, que são uma etnia que já não existe, com os habitantes da comunidade autónoma da Andaluzia na Espanha hoje, que são uma etnia que ainda existe. E são duas coisas diferentes. O território geográfico nem sequer é o mesmo. E como sempre na história, a realidade é mais complexa. Existiam também rivalidades entre os reinos cristãos, o que fez com que Portugal fortificou não só a sua fronteira sul, que ia recuando gradualmente com o avanço da Reconquista, mas também a fronteira norte e leste, com Castela e Leão, e também a fronteira oeste, que não é uma fronteira, mas é a costa, para defendê-la da pirataria, seja ela normanda, a pirataria normanda, viking, é antes de Portugal se tornar num reino independente, é mais no tempo do condado, e depois a pirataria moura, que é a que durou mais tempo. Moura, não só dos mouros do Al-Andalus, mas também dos mouros da África do Norte, portanto continuou mesmo depois do fim da Reconquista. E para o efeito,
o reino construiu e reconstruiu castelos em larga escala, outorgando forais a populações que tinham o dever legal de fortificar a vila e defendê-la. E a realidade da guerra e do avanço tecnológico da época era tal que a estratégia principal de invasão de um castelo era o cerco, a guerra da atrição, cansar gradualmente o inimigo. Não era como nos filmes, com essas batalhas em campo aberto, que existiram, obviamente, e são sempre mais cinemáticas do que, do que um cerco que dura meses. E tivemos, como a Batalha de Aljubarrota, da Ourique, mas não era a maioria. A maioria era uma coisa mais aborrecida, que era esfomear o inimigo, cansá-lo. Mas outras figuras mais curiosas, como o chefe de guerra conhecido por Geraldo Sem Pavor, que foi um conquistador de cidades alentejanas, como Évora, onde ele ainda figura no brasão, utilizaram uma estratégia mais frontal e violenta, que por acaso faz lembrar jogos como o Assassin's Creed. Segundo as fontes árabes da sua época, o Geraldo, acompanhado com um grupo de homens armados, aproveitava uma noite com um tempo particularmente mau e um deles escalava silenciosamente as muralhas, assassinava a sentinela e abria do interior as portas para permitir a entrada dos seus aliados no recinto do castelo. E era uma confusão tremenda porque os defensores não estavam preparados e eles atacavam basicamente de surpresa. Nas fontes árabes eles chamam-no de cão, eles insultam-no, era visto como uma forma de fazer a guerra sem honra. E então, para evitar tais acontecimentos ao longo da Idade Média, dos dois lados, do lado dos cristãos e dos muçulmanos, os defensores desenvolveram algumas ferramentas arquitetónicas engenhosas, como o matacão, que permitia usar projéteis de cima para baixo, como pedras ou líquidos quentes, as seteiras, tipos de janelas rasgadas nas muralhas que facilitavam o disparo dos defensores e dificultavam o oposto, e até o próprio urbanismo das ruas, com ângulos mais acentuados nas entradas das muralhas, obrigando os invasores a reduzir a sua velocidade, ou simplesmente a própria altura das muralhas, que tornava o seu escalar, que era realizado com torres de cerco ou escadas, mais difícil. E muitas outras coisas, na verdade, como torres albarrãs, que são uma inovação muçulmana andaluzina, é bastante específico, não se encontra fora da Ibéria, salvo alguns casos muito raros. Era mesmo uma inovação arquitetónica andaluzina, cubelos, fossos, barbacãs. Não vou mencionar tudo aqui porque o meu objetivo não é fazer uma listagem de termos arquitetónicos militares, mas basicamente eles na altura não eram burros, desenvolveram ferramentas arquitetónicas defensivas. Existiam para lutar contra essas defesas armas de sítio, pensadas para atacar diretamente a própria estrutura amuralhada, como catapultas, trabucos, ariete, mas a sua força física era limitada pela tecnologia da altura. Resumindo, o ponto fulcral de um castelo medieval era a altura das suas muralhas mesmo. Numa planta geralmente ovalada ou retangular, armado com ameias, seteiras e matacães e coroado com torres, a mais importante e alta sendo a Torre de Menagem, que era o último reduto de defesa do castelo, que nos primeiros castelos românicos se encontrava no centro da estrutura e na época gótica começou a integrar a muralha com o resto das torres. Ao longo dos séculos XII, XIII, XIV e XV, Portugal fortificou a sua fronteira com esses castelos, culminando na obra do escudeiro real Duarte de Armas, que é quem inspirou o nome do meu canal, o Livro das Fortalezas, escrito e desenhado no início do século XVI, no qual se pode observar desenhos da época de dezenas de castelos que defendiam a raia, alguns em melhor estado que outros. Agora, demos um salto para o século XVII. Entre 1640 e 1668,
Portugal entrou de novo em guerra com Castela. Trata-se da Guerra da Restauração da Independência Portuguesa, após 60 anos de união pessoal do Reino de Portugal com as outras coroas hispânicas, Castela e Aragão. E os castelos que podemos ver no livro das Fortalezas ainda dominam a paisagem fronteiriça, só que já estamos numa época diferente. A tecnologia bélica evoluiu, nomeadamente com a pirobalística, armas de fogo e canhões, e com essa guerra Portugal aprendeu à dura que os velhos castelos medievais não estavam preparados para esse novo tipo de guerra. Simplesmente não resistiam aos impactos dos disparos dos canhões, porque não foram pensados e concebidos para isso. Era então preciso modernizar as fortificações, era preciso passar à fortaleza abaluartada. A Guerra da Restauração foi pesada nas finanças portuguesas, com a contratação de muitas dívidas, e um dos pontos de investimento por parte da coroa nos séculos XVII e XVIII foi a modernização do sistema defensivo reiano e também costeiro. Na altura, na Europa, dominavam duas escolas de engenharia militar. A escola francesa de Vauban e a escola holandesa, ambas derivadas da escola italiana mais antiga. No sul do país, em zonas como Elvas, a escola holandesa é que foi importada, e em outras partes, como no Minho, foi a escola de Vauban que dominou. Focando-nos agora no Alto Minho, que é a minha região de origem, a fortaleza abaluartada chegou-nos com os projetos do engenheiro francês Michel Doricol e do seu aprendiz português Manuel Pinto de Villa-Lobos. E então, quais são as características de uma fortaleza abaluartada e o que é que as diferenciam dos castelos medievais? Em alguns casos, como por exemplo em Vila Nova de Cerveira, conservou-se o castelo medieval e só foi adicionada à volta uma linha de muralha abaluartada. E em outros casos, como em Valença ou Monção, reformulou-se completamente a estrutura de raiz, basicamente. O castelo já não existe, foi substituído completamente por uma praça forte. Vamos nos focar nesse último caso. Em termos de diferenças, primeiro temos a questão do tamanho. Desde as suas fundações na Idade Média, a maioria das vilas que precisavam de ser fortificadas tinham crescido além das muralhas medievais primitivas. Portanto, a nova fortaleza ia precisar de englobar uma área maior. Uma outra diferença que salta à vista é a planta da estrutura. Essas proeminências que lhe dão o formato estrelado são os baluartes, daí o nome Fortaleza Abaluartada. Relembro que estamos num contexto de guerra já dominado pela pirobalística, não só do lado dos invasores, como também do lado dos defensores. Só que um canhão tem uma certa rigidez no ângulo de disparo. Portanto, para maximizar os ângulos de disparo, a estratégia é simples. Maximizar o número de lados onde podemos colocar canhões. Tipicamente, um baluarte tem 4 lados, o que nos dá 4 ângulos de disparo. Não só orientados para fora, mas também alguns virados para a cortina. A cortina é o nome dado à muralha principal. Caso os invasores conseguirem se aproximar dela, geralmente para realizar trabalhos de sapa, isto é, para desmoronar a fortaleza com explosivos, o que, por exemplo, aconteceu em Valença, durante as guerras napoleónicas. Nesses casos, tínhamos a possibilidade de disparar com os canhões para esse ângulo virado para a cortina. Geralmente, os baluartes são coroados com uma pequena torre, que chamamos de guarita, com funções defensiva e de vigia clássicas. E depois, a própria estrutura dos muros é diferente da dos castelos. Os muros da fortaleza abaluartada são mais baixos, já que a estratégia de invasão já não é baseada no escalar das muralhas, mas são mais espessos e ligeiramente inclinados, o que é simplesmente pensado para desviar a energia cinética dos tiros pirobalísticos inimigos, ao contrário do muro medieval, que iria absorver todo o impacto e que não iria resistir. E tivemos casos em que um castelo medieval foi atacado por canhões. Lapela, por exemplo. E não resistiram. Não resistiram ao cerco. Além disso tudo, surgem as chamadas obras exteriores, um conjunto de diferentes pequenas construções de fortificação que antecedem a cortina, como os revelins ou tenárias, que protegiam a própria cortina, as meias-luas, eu gosto deste nome, que defendiam os baluartes,
ou até as coroadas e ornaveques, obras exteriores de maiores dimensões. Temos também as falsas bragas, ou barbacãs, muros mais baixos, que formam uma linha de proteção antes da cortina, mas esses já existiam nos castelos medievais. A principal diferença é mesmo no nome. Nos castelos medievais ouve-se mais o termo barbacã e nas praças fortes é mais comum usar a palavra falsa braga. Portanto, assistimos a uma verdadeira complexificação da engenharia militar, sobretudo ao nível das formas e das dimensões. E em muitos casos, observamos por isso o uso de pedra miúda para a construção dos muros das praças fortes, e não só de pedras talhadas, por uma questão de custos. Muitas vezes também se reutilizava as pedras dos castelos, ou desmantelavam-se outros castelos próximos. Temos o caso do Castelo de Lapela, de novo vou mencionar este castelo, sofreu muito, que foi desmantelado, com exceção da torre, que é o que sobra ainda hoje, e as pedras foram enviadas para Monção, a montante do rio, para a construção da Praça Forte. E há muito mais para aprender acerca dos castelos e das fortalezas. Isso foi simplesmente um curto resumo das principais diferenças entre a engenharia militar medieval e moderna. Como eu disse, foi só um episódio teste para este novo formato. Se gostaram do tema, digam-me nos comentários se querem que eu fale mais de arquitetura militar, seja sobre um elemento arquitetónico em específico ou sobre uma época em específico. Por exemplo, que inovações arquitetónicas foram introduzidas no século X ou Y. Isso podem deixar sugestões nos comentários, se gostarem de um tema em específico. Se tiverem outro tema que gostariam que eu aborde nesses vídeos, digam-me também. Agora, a próxima vez que visitarem um monumento desses, parem um pouco para apreciar os detalhes do trabalho de engenharia e de arquitetura que nos deu tal grandeza, porque vale a pena.